Pra cima deles, rapaziada, tudo bem? Quem fala aqui é o Manuel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre os treinos que o Fábio Bustos fez no Santos e também sobre alguns trechos da coletiva de apresentação dele, que me chamaram bastante atenção. Antes de eu começar a desenvolver meu raciocínio aqui, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos conteúdos que a gente mandar. Deixar o like, que é muito importante para que o nosso canal seja recomendado, e para espalhar a sementinha alvinegra aí na internet, para que cada vez mais, já que a gente não consegue tanto espaço nos meios tradicionais de imprensa, né? Para que a gente consiga, pelo menos na internet, nas redes sociais, falar bastante do Peixão. Por mais que atualmente esteja bem difícil falar bem desse time, mas a gente tenta. Bom, Fábio Bustos foi apresentado e ele já deu alguns treinos, acho que 3. E eu li uma matéria, que é a matéria que eu vou usar aqui para embasar o vídeo, matéria do UOL, do Lucas Musetti, que tem o título, vejam só, primeiros treinos de Bustos no Santos rendem comparações com Sampaoli. Será que o Bustos tem o mesmo estilo do Sampaoli? Em primeiro lugar, quando o Santos estava especulando alguns nomes e surgiu o nome do Fábio Bustos, eu comecei a pesquisar sobre ele, tá? E pelo que eu pesquisei, eu acho que eles não têm o mesmo estilo de jogo. O São Paulo é um treinador que busca muito mais ofensividade, enquanto o Fábio Bustos não é um retranqueiro, como teve muita gente falando na internet, mas é um treinador bem equilibrado. Eu assisti alguns jogos do Barcelona. Aliás, eu acho que muita gente viu os jogos dele do Barcelona contra o próprio Santos e contra o Flamengo, e não tinha nada de time retranqueiro. Era um time equilibrado, competitivo, e eu acho que a gente precisa exatamente disso, de um time equilibrado, que saiba defender e atacar coletivamente. Se a gente conseguir fazer um bom trabalho tático e coletivo, os nossos talentos individuais, como o Ângelo, eles vão começar a sobrar. Mas por que então que os treinos rendem comparações ao Sampaoli? Por causa de uma palavrinha mágica chamada intensidade, que é uma palavra muito comum no futebol moderno e no futebol atual. Hoje você não consegue pensar em nenhum time da Premier League que não jogue de forma intensa, que não marque em si, que não tenha uma marcação acirrada. Só que também é uma palavra que meio que passa longe de alguns clubes do futebol brasileiro, mas principalmente do Santos. Os últimos jogos do Santos, cara, se você vê, a marcação é muito frouxa, é lenta, é espaçada. É um negócio que é triste de ver, sabe? Não que eu seja um especialista, nem que você seja um especialista, mas para quem acompanha futebol de fora do Brasil, principalmente a Premier League, eu não vou dizer como se diz comumente aí nas redes sociais que é um outro esporte, mas é o mesmo esporte jogado em um outro patamar, sabe? Em um outro nível. Então, tem um treinador que faz esse básico do futebol moderno, que é priorizar a intensidade, né? O coletivo e a intensidade, isso já me anima minimamente. Mas vamos à matéria. Lucas Musetti, tá? O técnico Fábio Bustos causou uma boa primeira impressão no Santos. O argentino aumentou a intensidade e também a duração dos treinamentos. As atividades começam às 8 horas e duram até às 3 horas, e duram até 3 horas, ou seja, das 8 às 11. A jornada começa na academia, parte para o físico em campo e termina com movimentações técnicas e táticas. Eu também achei interessante isso de mudar o horário para as 8 da manhã, e ele justificou isso na coletiva. O Musetti até põe esse trecho aqui logo em seguida na matéria. Aspas para o Bustos. Mais cedo tem menos calor. É um costume nosso que o jogador acorde mais cedo e durma mais cedo. O Santos tem tudo em seu lugar. Fisiologia, médicos, análise, fisioterapia, tudo. Em todas as áreas, todos tratam de fazer o melhor pela instituição. E treinar mais cedo nos ajuda a ter melhores condições de hidratação. Meio-dia, 12 horas, o calor é mais forte, explicou o Bustos. E eu acho certo, assim, pode parecer que não faz tanta diferença, mas eu creio que se você multiplicar isso dia após dia, né, imagina, desde o começo da temporada até o final da temporada, você sempre treinando nesse horário de meio-dia, das 9h30, que eu acho que era o horário do começo do treino, até meio-dia, todo dia, quando você chega no meio para o fim da temporada,
o jogador ele já está sentindo esse desgaste que o calor causou, né? Que treinar tantos dias num calor intenso causa. Então, acho que treinando mais cedo, isso a longo prazo pode até fazer o Santos chegar lá na frente com mais perna, com mais inteiro. Interessante isso. Seguindo aqui a matéria. O tático ocorre como uma espécie de jogo-treino. A comissão técnica separa 3 times e faz diversas substituições durante a partida. Enquanto 22 estão atuando, os demais treinam a parte física e são chamados a qualquer momento. Legal isso porque você meio que trabalha com todos os jogadores em situação de jogo. Não necessariamente todos, porque eu não sei se são todos que são chamados, mas qualquer um deles pode ser chamado a qualquer momento do treinamento. Então você deixa todos já preparados para serem utilizados em uma partida. Isso é bastante interessante também. Seguindo. O All Sport ouviu jogadores e funcionários. Em todas as respostas, houve uma palavra em comum: intensidade. Fabian Bustos fica no pé e pede capricho e velocidade em cada corrida, passe ou finalização. Ótimo, ótimo, adorei. Apesar de não dominar o português, Bustos tenta conciliar seu jeito enérgico com falas lentas para que todos entendam as suas orientações. O treinador sabia o nome de cada atleta já no primeiro dia de Santos, o que mostra um certo comprometimento do Bustos. E aí eu vou além. O Bustos ele foi oferecido ao Santos, né? E ele já tinha um projeto de trabalhar no Brasil. Então acredito que ele seja um treinador bem inteirado no futebol brasileiro, bem inteirado assim, não tanto quanto, sei lá, o Renato Gaúcho ou o Cuca podem ser, mas inteirado como alguém que estuda futebol. Vale lembrar que o Fabian Bustos ele não foi só treinador no Barcelona, ele também foi diretor esportivo, então ele é um cara que conhece o mercado futebolístico, ele está antenado no futebol em todas as áreas, assim, e desde anos atrás, desde quando ele trabalhava no Equador, ele já observava o futebol brasileiro. Então, eu acho que isso pode ajudar na adaptação, assim, não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que ele não tenha tido nenhum contato, mesmo que à distância. Ele conhece o Santos, conhece os jogadores do Santos. E mais para frente eu vou mostrar como, eu vou citar uma resposta que ele deu na coletiva, na qual ele fala do próximo adversário do Santos, o que é muito importante. Vamos lá. Seguindo. Esse perfil rendeu comparações com Jorge Sampaoli e Ariel Holland nas conversas nos corredores do CT Rei Pelé. A intensidade de Fabian Bustos lembra Sampaoli. Ótimo, muito bom isso. Mas as cobranças não são tão fortes e nem incluem xingamentos, como era com o atual técnico do Olympique de Marselha. Mas enfim, o que importa é a ideia. Se ele pratica os treinos e treina de forma intensa com os jogadores, se o coletivo se acostuma a jogar num nível de intensidade interessante para o futebol brasileiro, isso é o que é importante. E as recomendações táticas remetem a Holland, porém sem tanta calma como ocorria com o treinador do León do México. Os 3 são argentinos. O Holland, infelizmente, cara, ele fez uma péssima campanha aqui no Santos, né? Curioso é que ele fez bons jogos na pré-Libertadores. O Santos fez bons jogos na pré-Libertadores e justamente no Paulista fez jogos horrendos assim. Mas vamos nos apegar às semelhanças com o São Paulo. E aí termina falando que na comissão técnica, Fabian Bustos trouxe 3 profissionais para o Santos, os auxiliares Carlos Caicedo, equatoriano, e Lucas Ochandorenha, argentino, e o preparador físico Marco Conenha, também argentino. Ochandorenha divide mais a parte tática com Bustos, enquanto o Caicedo conversa menos com o elenco. Ele era preparador de goleiros no Barcelona de Guayaquil, mas chegou ao Santos como auxiliar, até porque aqui a gente já tem o Arzu, que ele é titular da posição. O preparador de goleiros do Santos é Arzu. O profissional está no Peixe há mais de 25 anos, e inclusive tem seu rosto estampado no muro do CT Rei Pelé, merecidamente. Seu auxiliar é Juninho. Carlos Caicedo fica mais próximo dos preparadores durante os treinamentos. Bom, time base. O técnico Fabian Bustos deve mexer pouco na equipe titular do Santos para sua estreia no sábado, contra a Ferroviária em Araraquara, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. Eu já esperava isso, cara, porque você querer implementar uma série de ideias e de esquemas e de variações
eu falei, ideias, esquemas, variações, é um negócio um pouco complexo. Você não ensina isso aí de uma hora para outra, do dia para a noite. Então, acredito que o Fabian Bustos tenha assistido os últimos jogos do Santos e está se apegando às últimas formações, né? Para repetir as últimas formações que estão mais acostumadas a jogar junto e vai dar as orientações dele no jogo. Quer dizer, já está dando nos treinos, né? Então a gente espera que a gente tenha uma diferença de atitude e de postura, não tática. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Não esperem inovações táticas logo de cara. É preciso dar tempo para o Fabian Bustos, mas esperem pelo menos uma mudança de atitude e de postura. Bustos tem feito vários testes durante os treinamentos táticos, mas a base tem sido a mesma dos últimos jogos, com o volante Vinícius Balieiro improvisado como lateral direito e Camacho ao lado de Sandri no meio campo. Preocupante, mas enfim. Auro treina normalmente, mas deve ganhar minutos aos poucos. A comissão técnica ainda discute se põe o lateral direito como titular e mexe no segundo tempo ou se promove a estreia durante a etapa final. E aqui o Musetti ele põe mais um trechinho da coletiva, no qual ele fala, não podemos dar, abre aspas, não podemos dar informações ao rival de como jogaremos. Podemos jogar no 4-3-3, 4-2-3-1, 4-3-1-2, 4-4-2. Quem viu o vídeo que eu postei assim que o Fabian Bustos foi contratado, vai notar que eu citei justamente esses 4 esquemas como os esquemas preferidos do Fabian Bustos. Principalmente o 4-2-3-1. 4-2-3-1 é o esquema favorito dele. Ele usou bastante no Barcelona de Guayaquil, variando bastante para o 4-3-3 e às vezes para o 4-4-2. Seguindo a fala do Bustos. Depende dos jogadores e do que entendermos como conveniente. Vamos trabalhar amanhã no tático e definiremos o time. Temos que alinhar bem o físico. Os jogadores ganham chance no dia a dia, com atitude e vontade, para serem titulares ou primeira opção de substituição. Quem começa no sábado não deve começar em 6 meses. A equipe vai ser modificada até encontrar o 11 ideal. Tomara que encontremos o mais rápido possível, falou o Bustos na sua apresentação oficial. O provável time é João Paulo, Vinícius Balieiro, Kaique, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Camacho, Sandri e Ricardo Goulart, Ângelo, Marcos Guilherme e Marcos Leonardo. O Santos terá 2 treinamentos entre hoje e amanhã para definir a equipe da estreia de Fabian Bustos. O Peixe precisa vencer a Ferroviária para se livrar do risco de rebaixamento e ainda brigar pela vaga nas quartas de final do Paulistão. Esse é um jogo chave, né? A gente talvez faça um vídeo amanhã de pré-jogo, mas me chamou a atenção o fato de que ele conhecia os jogadores nome a nome, já no primeiro treino. Em uma outra parte da coletiva de apresentação dele, me chamou bastante a atenção quando ele foi perguntado se ele conhecia algo sobre os futuros adversários do Santos. E ele falou que a prioridade era pensar na Ferroviária e frisou que a Ferroviária joga num 4-4-3, tem aspas para ele, tem um camisa 9 potente, tem o Orejuela pela esquerda, tem o Neto pela direita, um 10 habilidoso. Então ele parece que ele vem fazendo a lição de casa dele com bastante dedicação, né? Conhece o esquema tático do próximo adversário, conhece os jogadores do próximo adversário, e isso é muito bom. A gente espera que ele consiga treinar bastante o time e armar ele de forma que a gente consiga sair com resultado positivo. Se a gente ganha o jogo de sábado, isso não nos livra matematicamente de qualquer fantasma, mas isso deixa a gente bem tranquilo em relação a isso, né? Eu acho que se ganhar, a gente fica mais perto da classificação do que do rebaixamento. Acho que por hoje é isso. Comentem aí se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acham, quem assistiu a apresentação do Fabian Bustos, o que vocês acharam das respostas, se vocês têm lido e acompanhado o que tem sido dito a respeito dos treinamentos e o que vocês acham, o que você achou das informações que eu passei nesse vídeo. E até o próximo vídeo. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações, deixem um like, por favor, que é muito importante, e aguardem mais vídeos para cima deles.